Meus amigos, minhas amigas, uma boa tarde para todos. Que Deus, que Deus nos abençoe com a sua paz, com o seu amor, que sintamos a presença amiga de Jesus e também de nossos benfeitores, que a gente siga nesse clima de fraternidade, nesse envolvimento, acolhendo essas reflexões ao longo do dia, que certamente têm sido tão úteis aos nossos corações e que, quais sementes recebidas e lançadas no solo de nosso coração, haverão de mais cedo ou mais tarde germinar, florescer e frutificar. Então temos um restinho de evento luminoso, que o alto nos possa inspirar, e esperamos poder de alguma maneira retribuir ao convite, à acolhida tão carinhosa que nos foi estendida, deixando algo que possa contribuir também com a caminhada de cada um de vocês na construção da versão melhor de nós mesmos a cada dia. Alguns poucos anos após a crucificação do Mestre, ocorreu um encontro que, de certo modo, haveria de mudar para sempre a história do cristianismo e a história também de cada um de nós. Um encontro que, de maneira central, majoritariamente, tem como referência para nós justamente o tema que nos congrega. Um encontro que nos fala sobre acolhimento, a importância do acolhimento, o impacto do acolhimento em uma vida, em outras tantas vidas, num efeito em cascata que muitas vezes não conseguimos mensurar. E é esse encontro que nós vamos voltar, fazendo essa viagem no tempo e no espaço, projetando-nos em pensamento àqueles tempos inesquecíveis do cristianismo nascente, para sentirmos também a vibração que permeou esse encontro, para que sintamos o acolhimento que esse coração sentiu, que de tal modo o transformou, para que sintamos então o amor do Cristo, que a Ele chegou, de tantas maneiras, e em especial nesse encontro que hoje nos congrega a atenção, sintamos esse amor também em nossas vidas, ante as nossas imperfeições, as fragilidades que todos ainda temos, as quedas, porventura, já perpetradas nessa existência ou em outras. Vamos voltar àquele tempo, àquele momento, para sentir a magnitude do amor que o Evangelho nos ensina. E como a partir de uma acolhida, podemos estar a produzir árvores imensamente dadivosas e frutíferas para séculos que não conseguimos medir. Então, na região central da Síria, nos arredores de Palmira, como mencionamos alguns anos após a crucificação de Jesus, vamos encontrar 3 personagens, por nós muito conhecidas graças à literatura mediúnica de Emmanuel e também à própria história do cristianismo. 2 delas passam pelo Evangelho, pelo Novo Testamento, quase que no anonimato. São mencionadas algumas vezes, mas essas menções não chegam a nos dizer a magnitude do papel que tiveram, pelo acolhimento que puderam proporcionar. Outra das personagens é mais conhecida, teve um papel importantíssimo na história do cristianismo e para que a mensagem do Mestre pudesse chegar até nós. Mas talvez não teria sido assim, não fosse o encontro entre essas 3 personagens e como ele se deu. Não fosse o sentimento e a vibração envolvidos nesses laços que ali se estabeleceram, daí por diante, para todo sempre. Porque, em verdade, o cristianismo não é senão uma grande caravana que se amplia século a século, que já conta com milhões e milhões de corações a ela vinculados.
e da qual nós já buscamos fazer parte, na qual nós vamos expandindo a cada novo dia, a cada nova encarnação, a nossa capacidade de criar e estabelecer esses laços que são, no fundo, a riqueza da vida, que são, no fundo, essa força misteriosa que disse Jesus um dia a Simão Pedro, força misteriosa que nos conduz a Deus, os laços, os afetos da alma. Por isso, dizia Jesus a todos os discípulos, granjeai amigos, porque essa é a meta. E ali a gente vê como se entrelaçaram alguns corações de maneira tão profunda, graças a essa força integradora do amor. E como esse entrelaçamento de corações veio alcançar a cada um de nós, na decorrência, nas consequências daquilo que se deu em algum lugar obscuro, lá da Síria, há mais de 2000 anos atrás. Creio que muitos já imaginam de quem estamos a falar, ou de qual encontro desejamos aqui comentar. Trata-se da acolhida, primeiramente num plano físico, que Saulo, que chegava como desconhecido ao oásis de Dan, recebe daqueles que seriam grandes amigos seus, depois na tarefa apostolar, Áquila e Prisca. Chegava ele naquele oásis na condição de um desconhecido. Não sabiam quem era ele, qual era o seu passado, qual era a sua condição, mas, como orienta o Evangelho, acolhem-no como a um irmão. Seja qual fosse o passado dele, Cristo pede-nos acolhimento, olhando para o futuro, abençoando as possibilidades daquela criatura da melhor maneira que estiver ao nosso alcance. E assim eles o fazem. Acolhem-no como aquele desconhecido que chegava, mas desejoso de trabalhar, desejoso daquele momento de silêncio, Passaria ele ali junto deles cerca de 3 anos. Desejoso, enfim, de renovar-se, recomeçar, como eles vão compreendendo à medida em que vão conversando, em que os laços vão se estabelecendo. Logo percebem que era também ele cristão, uma vez que, manuseando os textos do Evangelho, puderam notar que ele manifestou interesse, também tinha consigo algumas cópias desses textos, das primeiras lições de Jesus. E ali começa a se estabelecer essa profunda amizade. Partilhavam os momentos de trabalho, os momentos ali de solidão, em meio àquele deserto, embora a beleza do oásis, chamado Oásis de Dan. Ali passavam dias e noites, trabalhando durante o dia e após a rotina, entregando-se às reflexões em torno da sublime mensagem da Boa Nova. Gradualmente, Saulo, quando foi percebendo o terreno propício, começa a abrir-se um pouco mais, trazendo à tona algumas lembranças do pretérito amargo. Havia ele se convertido a Jesus, mas entendia também que era preciso uma longa jornada para renovar sentimentos, para libertar-se dos remorsos amargos que trazia. E aquele afeto amigo, aquele acolhimento que recebia de Áquila e Prisca, vinha sendo realmente terapêutico, vinha sendo para ele profundamente curador. Então ele começa, buscando já iniciar o seu processo de redenção em relação ao passado, ele começa a abordar os assuntos relativos às primeiras perseguições do cristianismo, ou contra o cristianismo. Busca ele saber qual era o passado de Áquila e Prisca, e vem a descobrir que, em verdade, haviam deixado Jerusalém em condições muito tristes. O pai de Áquila, inclusive, havia sido assassinado em decorrência da sua condição de cristão, por um dos asseclas, ou por um dos comandados daquele que era, digamos assim, o organizador daquelas primeiras perseguições. O temido doutor da lei, rabino em Jerusalém, um prodígio do seu povo, uma inteligência brilhante, Saulo de Tarso. Ao descobrir que aqueles 2 corações ali estavam exilados em decorrência de suas ações, e mais,
que um dos seus comandados havia sido responsável por todo aquele drama familiar, Saulo, naturalmente, sente o espinho no coração. Mas ainda não se revela. Vai aos poucos tangenciando o assunto e busca colher daqueles corações quais eram as perspectivas com que enxergavam aquele perseguidor. O que pensavam dele? E então Áquila começa a expressar o que é o próprio coração do Evangelho. Como mais tarde Emmanuel viria dizer, o Evangelho é o código de ouro das vidas transformadas para a glória do bem. E ele mostra então essa força poderosíssima do amor que vê nos verdugos irmãos, que vê na criatura momentaneamente entregue à sombra a imensa potencialidade de luz que um dia há de brilhar. Então ele e Prisca comentam de como o apóstolo, à época ainda perseguidor, era lembrado nas reuniões da Casa do Caminho em Jerusalém. Nas orações, Pedro pedia que todos orassem por Saulo, para exercitar os corações ainda mais, com mais dificuldades no quesito perdão e indulgência. Pedro fazia questão de lembrar as suas próprias deficiências, as suas próprias negações a Jesus, como a destacar, nós também temos contado infinitamente com a misericórdia do Mestre, por que não tê-la para com esse, que ainda se encontra perdido? Falavam, então, desse olhar de Simão Pedro, que foi sendo construído após lidar com as próprias fragilidades, com muitas quedas. No aprendizado com o Evangelho, Pedro desenvolve esse olhar de acolhimento que outrora não teve, mas que com Jesus aprendeu a ter. Porque foi o mesmo olhar que ele identificou um dia, quando no pátio de Caifás, após negar o Mestre por 3 vezes, dirige-se ele à prisão, onde o Mestre estava e que dava para o pátio interno, e o seu olhar cruza com o olhar de Jesus. Podemos imaginar o que se passou com Simão Pedro, quando esses olhares se cruzaram? Não conseguiríamos definir. No entanto, algo o impactou profundamente, como tudo que havia vivido até então durante aqueles 3 anos, mas naquele olhar ele sentiu algo ainda mais especial, porque agora ele se encontrava no momento talvez mais baixo, ele se encontrava no chão, em decorrência do arrependimento, do remorso pelas negações, e no entanto no olhar de Jesus não identifica ele um traço de condenação, um traço de exigência, nenhum tipo de julgamento, pelo contrário, um olhar que parecia ainda mais sereno do que de costume, que ainda parecia mais preenchido de amor, mais luminoso do que ele havia conhecido até então. E a partir daí, desse olhar de profundo acolhimento, no seu momento de maior fragilidade, que começa a ser construído de fato um novo Simão Pedro, que viria a ser conhecido como esse grande pai na comunidade cristã primitiva, como esse pai espiritual, como aquele coração profundamente acolhedor a quem todos recorriam, especialmente nos momentos mais adversos. Então, Pedro, no contato com o acolhimento de Jesus, no seu momento de mais fragilidade, começa a se formar, começa a se construir como aquele coração tão acolhedor, que mais tarde viria a ser esse, que mesmo passando por imensas dificuldades em decorrência das perseguições, pedia nas orações da Casa do Caminho que todos orassem por Saulo. Seria ele depois aquele que proporia, quando Saulo volta do deserto, buscando amparo na Casa do Caminho, e alguns não queriam acolhê-lo, seria Simão Pedro, sobretudo, juntamente com Barnabé e João Evangelista, aquele que proporia, é ele ainda mais necessitado, porque alguns acreditavam, talvez seja uma nova armadilha, talvez ele se aproxime de nós novamente, buscando criar mais embaraços.
No entanto, Simão pondera, ainda que assim fosse, ainda que fosse por malícia, ainda que houvesse má fé, não seria ele então ainda mais necessitado de nossa acolhida? Porque acolher aqui à luz do Evangelho não significará compactuar com os equívocos, mas apresentar outra face. Será envolver a ofensa na serenidade do perdão. Isso é acolhimento. Será envolver a agressividade na paz, na pacificidade do amor, da brandura. Então Pedro propõe isso e tem esse importantíssimo papel na formação do apóstolo Paulo. Então Áquila e Prisca lembravam-se disso, o que mais uma vez faz o coração de Saulo sentir, né, aquela marca do Evangelho começando a ser gravada indelevelmente no seu coração. E ele então complementa, Saulo, é verdade, o pescador de Cafarnaum é mesmo o grande amigo dos infelizes. E assim eles vão conversando, os dias vão passando, já havia passado 1 ano, ele estava ali na convivência com aqueles 2 amigos, quando, em determinado dia, ele volta-se para Áquila e diz, Áquila, essa solidão aqui, as reflexões que venho fazendo, tem me impelido à seguinte consideração, o que você faria se um dia pudesse estar frente a frente com o verdugo, com aquele que, embora não diretamente, foi responsável pelo assassínio de seu pai, aquele que fez com que toda a sua família tivesse de sair às pressas de Jerusalém e se espalhar, como exilados na própria terra. O que você faria se um dia pudesse estar diante dele? E Áquila então responde, estimaria nele um irmão. Ele volta a Prisca e lhe faz a mesma pergunta, e você, Prisca? E ela então responde, seria uma ótima ocasião para testemunhar a lição de amor que Jesus nos ensinou. Essa prontidão de acolhimento é o que buscamos. Esse é o espírito mais fundamental do cristianismo. O coração que não vê a circunstância, que não vê o momento, o recorte da trajetória de um indivíduo, mas o coração que vê, acima de tudo, sempre, um irmão, que pede, acima de tudo, compreensão e compaixão. Porque foi o que Pedro, a duras penas, aprendeu. Ele, outrora tão duro e tão ríspido com tantos, ouviu de Jesus na última ceia, descobrirás, Pedro, que no mundo a criatura é mais frágil do que perversa. E se a fragilidade é o maior de todos os problemas, em verdade, a solução será acolhimento. Não acolhimento condescendente, mas aquele que mostre a outra face. Aquele que, perante a ofensa, como mencionamos, oferta o perdão. Perante o ódio, apresenta a luz do amor e da compaixão. Perante a ignorância, acende a luz da verdade e do conhecimento. Porque então aquele foco de fragilidade da criatura poderá encontrar um arrimo, poderá encontrar um apoio sobre o qual então ela há de se afirmar ou de se firmar mais cedo ou mais tarde, crescendo para o bem. O próprio Mestre veio ter conosco, ofertando o coração em acolhida, justamente por reconhecer as nossas fragilidades, porque se parassem nossas imperfeições, a sua análise, nem ele, nem outros tantos teriam vindo ter conosco, mas é justamente porque o olhar se estende além, e esse é o olhar do amor, que enxerga no presente e o futuro, que enxerga no cascalho o diamante, que enxerga na sombra a luz em potencial. É esse o olhar que o Cristo veio implementar no mundo.
dizendo à humanidade terrestre que, especialmente a partir do advento do Evangelho, é tempo de acolher. Acolher para educar, acolher para transformar, acolher para iluminar e então operar realmente a transformação da vida, que não se faz no plano das circunstâncias, que não se faz de fora para dentro, mas que só se mobiliza e se efetiva quando o íntimo... Voltou. Só se concretiza quando o íntimo, de fato, é alcançado. Então, Pedro aprendeu lá atrás, assim como foi acolhido em suas fragilidades pelo amor do Cristo que não o condenava, mas que o incentivava a se reerguer e a perseverar, assim ele se tornou depois o apóstolo tão acolhedor. E assim ele ensinou todos que por ali passaram na casa do caminho, sendo Áquila e Prisca, por exemplo, pupilos seus, que aprenderam com ele, que aprendeu com Jesus, que sempre o primeiro convite é acolher. Acolher a dor que às vezes se traduz na agressividade, na incompreensão, na impaciência, na amargura, mas que se vista, logo, logo, talvez, aquela impaciência se converta em gratidão, aquela agressividade em mansidão, porque alguém conseguiu ver o que talvez a própria criatura até então não via, mas a luz acesa em seu caminho ajudou a acolher a si própria, a ver-se naquilo que antes não via. E assim ela se renova, e assim ela encontra novos meios, nova força, novo estímulo para avançar. É tempo, pois, de acolher. Veio Jesus dizer à terra, ao mundo, a partir do seu Evangelho. Os apóstolos todos puderam sentir isso e foram levando adiante, e assim, em círculos cada vez mais expandidos de acolhimento e fraternidade, o cristianismo foi ficando as suas raízes no mundo. E foi isso que o fez chegar até nós, enfrentando impérios, perseguições, as mais atrozes. A força do acolhimento e da fraternidade venceu, porque até mesmo os verdugos eram acolhidos em suas fileiras, e até mesmo os verdugos foram sendo gradualmente convertidos em grandes obreiros do Mestre, pela força acolhedora e transformadora do amor. É o que a gente vê no coração de Áquila e Prisca. Se ele estivesse diante de nós, buscaria estimar nele um irmão, diz Áquila. Prisca, seria uma ótima ocasião de testemunho do amor que temos aprendido. E assim se fez. Da teoria, parte-se à prática instantaneamente. Porque então, o verdugo, o ex-verdugo, se revela àqueles corações que já por mais de um ano o haviam acolhido com tanta bondade, sem saber do seu passado, sem perguntar nada, apenas acolhendo como um irmão. Agora ele veria essa face ainda mais profunda, não somente de acolher alguém que era desconhecido como irmão, mas até mesmo um verdugo, um ex-verdugo, como irmão que quer reconstruir-se. E então ele diz: meus amigos, sob a inspiração do Senhor, é justo confessarmos-nos uns aos outros. Minhas mãos calejadas no trabalho, meu esforço por bem aprender as virtudes da fé que ambos têm exemplificado a meus olhos, devem ser um atestado da minha renovação espiritual. Sou Saulo de Tarso, o sanhoso perseguidor, transformado em servo penitente. Se muito errei, hoje muito necessito. Na sua misericórdia, Jesus rasgou a túnica miserável de minhas ilusões. Os sofrimentos regeneradores chegaram-me ao coração, lavando-o com lágrimas dolorosas. Perdi tudo o que significava honrarias e valores do mundo, por tomar a cruz salvadora e seguir o Mestre na trilha da redenção espiritual. É verdade que ainda não pude abraçar-me ao madeiro das lutas construtivas e santificantes, mas persevero no esforço de negar-me a mim mesmo, desprezando o passado de iniquidades, para merecer a cruz da minha ascese para Deus. Num primeiro momento, Áquila e Prisca
ficam ali espantados ante aquela revelação. E prossegue então Saulo dizendo: não duvideis de minha palavra, assuma a responsabilidade dos meus atos. Perdoa-me, porém, levando em conta a minha ignorância criminosa. Então se estabelece um hiato, daqueles momentos na vida que parecem uma eternidade, porque era o coração que se expunha no mais sincero arrependimento, e que agora esperava qual seria a reação. Talvez esse átimo tenha durado para Saulo uma eternidade. Seguirão me acolhendo? Seguirão ou poderão me compreender? Mas Áquila não se faz de rogado. Não deixa que esse tempo, que esse instante se estenda por muito tempo. Logo se dirige àquele que realmente considerava como irmão e o abraça. Diz Emmanuel, com a sua capacidade literária: o tecelão e a esposa compreenderam que as lágrimas sufocavam-lhe a voz. Como que tolhido por singular emoção, Saulo começou a chorar convulsivamente. Áquila aproximou-se e abraçou-o. Aquela atitude carinhosa parecia agravar a contrição penosa, porque o pranto jorrou mais abundante. Recordou o momento em que se encontrara, ou em que encontrara a afetividade sincera de Ananias, e sentindo-se ali nos braços de um irmão, deixou que as lágrimas lhe lavassem plenamente o coração. Temos alcance do impacto disso na vida de Saulo e, por conseguinte, na história do cristianismo. Porque ante as quedas, ante os seus desvios, encontrou ele em todo o tempo, da parte dos que perseguia, amor. A tal ponto que em um momento seu coração não pôde mais continuar naquela vereda de insensatez em que se encontrava. Cedeu. Porque o amor é essa força que vai derruindo todas as muralhas que o ser estabelece ao longo da trajetória, ao longo da evolução. Acha qualquer brecha, ali penetra e faz luz na consciência, tornando mais difícil para ela conviver com as sombras a que ainda se apega. Por isso diz aqui Emmanuel, que aquele abraço afetuoso tornou ainda mais difícil para Saulo conviver com aquelas lembranças. Mas era aquela dificuldade, ou era aquele amargor que vinha em caráter curativo. Porque o amor, ele vai nos cercando. O amor, ele vai ajudando-nos a ver o que de fato ainda são as raízes de nossas dores. Ele vai tornando difícil manter a postura de distanciamento da lei divina e daquilo que o próprio amor nos convida a ser. E chega uma hora que as nossas resistências cedem. É doloroso, mas é curativo e libertador. E é assim que surgem, é assim que são criadas as transformações mais efetivas na trajetória das almas. Quando, ofertando sombra, ofertando queda, ofertando ainda inconsciência, recebem em resposta luz e amor. É assim que o Cristo vem operando no mundo, por meio dos corações que lhe são fiéis. Aqueles que, ante a sombra, conseguem responder com a face luminosa do amor. Então ele faz um retrospecto naquele instante em que sente-se abraçado pelo amigo, por aquele que já considerava irmão, e lembra-se da magnitude do amor do Mestre, que foi acolhê-lo na sua condição tão necessitada às portas de Damasco. Diz-nos Emmanuel, quando tem aquela visão, pensa ele consigo, mas que amor é esse que desceu dos planos divinos até mim? Nessa condição. Lembra-se ele do olhar acolhedor de Estevão.
que martirizado em decorrência de uma deliberação de Saulo, naquele momento final em que pode encontrar a irmã e descobrir que ela, na verdade, era a noiva de seu algoz, quais as palavras de Estevão que ficaram para sempre gravadas no coração de Saulo. Ele deve ser generoso e bom. Serviu a Moisés até o fim. Imagina quando ele conhecer a Jesus. Então, na sua jornada ensandecida, ele, da parte do mestre e dos seus seguidores, só vinha encontrando esse amor que o acolhia e ao qual ainda ele relutava. Mas Jesus o alertava: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Aceite o acolhimento do amor, acolha-se, veja-se tal qual é, para que então possa se recomeçar. Aqui, mais uma vez, recebe ele esse acolhimento, como também de Ananias, que foi buscá-lo, aquele que ele, Saulo, perseguia, porque havia convertido a ex-noiva, torna-se um de seus grandes amigos, restitui-lhe a visão, para que pudesse então dar continuidade à sua missão como apóstolo. Então, desde aquele momento, e até antes do encontro em Damasco, Saulo percebe o quanto esse amor buscava envolvê-lo, apesar das imensas fragilidades. E ele constata, diz Emmanuel, o Cristo havia buscado por todos os meios e de todos os modos. É o que o amor do Cristo tem buscado fazer conosco, ofertado-nos esse acolhimento, do qual muitas vezes temos fugido. E por isso ainda temos também de nossa parte tanta dificuldade em acolher. No dia, no entanto, em que recebemos de fato Jesus, em que deixarmos ser por Ele acolhidos e a sua presença estiver em nós, já não será mais tão difícil acolher. Já não será mais tão difícil a tarefa de perdoar, de ser indulgente, porque então será o próprio Cristo acolhendo por meio de nós, como nos acolheu por meio de outros, dos nossos benfeitores, ou mesmo desses nomes que nos inspiram ainda hoje. Se temos Saulo, e se temos o imenso trabalho que desenvolveu, se temos uma obra como o livro Paulo Estevão, compreendamos que tudo isso nasceu de acolhimento, do amor em ação, quando mais desafiado, respondendo com a sua força transformadora, com a sua paciência inquebrantável, porque o amor sabe esperar. Quem trabalha na seara do amor precisa ser qual o jardineiro paciente, que sabe, é certa a colheita, mas é preciso perseverar, seguir regando, porque na seara do amor os frutos certamente virão, abundantes, hoje, amanhã, não sabemos quando, mas é preciso perseverar. Áquila e Prisca, com aquele abraço, ajudavam aquele coração a se lavar, como disse aqui Emmanuel, e a recomeçar, beneficiando a todos nós, que desse coração e dessa árvore tão fecunda, podemos colher tantos frutos. Diz Emmanuel ainda mais adiante: abraçando-se estreitamente ao amigo, que buscava enxugar-lhe as lágrimas, recordava-se de que em Damasco, após a grande visão do Messias, talvez ainda guardasse no íntimo o orgulho de saber ensinar, o amor à cátedra de mestre em Israel, a tendência despótica de obrigar o semelhante a pensar com ele, ao passo que agora podia examinar o passado culposo e sentir o júbilo da reconciliação, dirigindo-se com humildade à sua vítima. Naquele instante, teve a impressão de que Áquila, aquele abraço de acolhida, representava a comunidade, todos os ofendidos por seus desmandos cruéis. Serenidade branda enchia-lhe o coração. Sentia-se mais distanciado do orgulho, do amor próprio, das ideias amargas, dos remorsos terríveis. Cada gota de pranto
era um pouco de fel que expungia da alma, renovando-lhe as sensações de tranquilidade e de alívio. Esse é o impacto de um abraço de acolhimento em um coração. Impacto curativo, libertador. Esse tem sido o abraço a nós ofertado por Jesus desde há séculos, do qual muitas vezes temos fugido em nossas sendas de insensatez. Mas lembremos-nos do Mestre a dizer para Saulo e para cada um de nós: duro é recalcitrar contra os aguilhões, duro é fugir do amor, duro é viver sem o amor, duro é não abrir-se para ser amado. Mas aos que de maneira feliz o fizerem, encontrarão isso, cura, libertação, e serão agora, com o Mestre, instrumentos de multiplicação desse amor que acolhe e transforma. Porque se é tempo de acolher as criaturas, é preciso também conceber e entender que é mais do que tempo de acolher, enfim, ao Mestre e aos seus ensinos. Sem esse acolhimento, não teremos o outro. Conta Jesus com instrumentos do mundo para expandir o seu amor. Mas só os que o acolhem de fato no imo da alma é que poderão representá-lo junto aos outros que ainda desconhecem essa força e essa luz. Por isso diz Jesus no último livro do Novo Testamento: eis que estou à porta e bato. Quem ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Cearei com ele e ele comigo. Porque precisamos compreender que nesses 2 milênios de cristianismo, temos acolhido muitas vezes Jesus e suas lições, bem como as de Paulo, as de Pedro, enfim, todos aqueles que contribuíram lá no Novo Testamento. Temos acolhido isso no âmbito da inteligência, da memória, do intelecto. Mas raros são os que, diz Emmanuel, já abriram as portas da vida à presença do Mestre. Ele tem até uma mensagem interessante no livro Vinha de Luz, capítulo número 147, em que comenta uma fala do próprio apóstolo Paulo, na sua segunda epístola aos Coríntios, capítulo 7, versículo 2, quando Paulo diz assim: acolhei-nos em vossos corações. Pode parecer singela essa orientação, mas ela é verdadeiramente muito importante, porque até aqui, diz Emmanuel ao comentar essa passagem, são raros os que têm acolhido o Evangelho de fato no coração, que têm aberto ao Evangelho as portas da vida, o mais íntimo do seu ser. Até aqui, acrescenta Emmanuel, muitos de nós temos acolhido o Evangelho, as lições do Mestre, para entrarmos em longos e porfiados duelos verbais ou intelectuais, como fizemos ao longo dos séculos, debatendo tanto sobre a lição de Jesus que permanecia muito distante do plano prático de aplicação. Outros tantos, ao longo dos séculos, temos acolhido a mensagem de Jesus, não no coração para vivê-la, mas acolhido-a para que ela seja algum instrumento de benefícios, algum meio de alcançarmos os nossos caprichos ou interesses pessoais. Outros tantos têm acolhido a mensagem do Mestre e moldado-a conforme os seus interesses, o seu modo de ser, projetando-se no Evangelho mais do que buscando projetá-lo, de fato, em seu mundo interior. Mas, como será diferente, acrescenta Emmanuel, a comunidade cristã, no dia em que, de fato, atendemos ao apelo do apóstolo: acolhei-nos em vossos corações. Diz Emmanuel nesse texto: quando o aprendiz da Boa Nova receber a visita de Jesus e dos emissários divinos, no plano interno, então a discórdia e o sectarismo terão desaparecido do continente sublime da fé. Se vemos ainda tantas desavenças, divergências e conflitos do mundo a gerarem tanta dor e tantas lágrimas, é porque Jesus foi acolhido em tão poucos corações ainda, embora já presente nos registros de memória
de tantos de nós. Em razão disso, meu amigo, ainda que a maioria dos irmãos de Ideal conserve cerrada a porta íntima, faze o possível por não adiar a tranquilidade própria, que naturalmente se traduzirá na tranquilidade ofertada a outrem. Porque, como disse Jesus a Pedro, está no Boa Nova, capítulo 12, é preciso seja o nosso coração uma sala iluminada, onde ofertemos à figura do próximo a acolhida, o repouso amigo, o ouvido que escuta, o conselho que orienta. Seja o nosso coração essa sala iluminada, onde, contando também com a presença do Cristo, o outro possa se refazer, repensar caminhos, encontrar novas forças e nova direção para a sua caminhada. Então, por mais que muitas portas ainda permaneçam cerradas, indispostas a acolher, seja o nosso coração uma porta aberta, onde outro venha encontrar algo da presença de Jesus. Registra a lição do Evangelho no ádito do ser. Não te descuides, relegando-a ao mundo externo, ao sabor da maledicência ou da perturbação e do desentendimento. Abriga-a, ou seja, acolha-a dentro de ti, preservando a própria felicidade. Orna-te com o brilho que decorre de sua grandeza. E o céu comunicar-se-á com a terra através do teu coração. O céu comunicar-se-á com a terra através do seu coração. O acolhimento de Jesus, que um dia lhe embalou, por meio de ti poderá então chegar aos corações ainda fragilizados da jornada. Porque é assim que aos poucos o céu vem fazer morada na terra, pedindo como portal o coração daqueles que já estão com Jesus dispostos a acolher. Por isso, se agora, em tempos de transição, como nunca ressoa esse chamado, tempo de acolher, é preciso lembremos que há 2000 anos já tem ele ressoado, que o exemplo e a lição aí estão, felizes serão os que puderem de fato acolher como têm sido acolhidos pela misericórdia do Mestre, pela misericórdia de Deus. E por isso concluímos com aquilo que Paulo talvez tenha registrado em decorrência, em boa parte, dessa própria experiência. Na sua carta aos Romanos, capítulo 15, versículo 7, dirá ele, falando talvez daquilo que ele próprio viveu, para todos nós, acolhei-vos uns aos outros, como Cristo vos acolheu, para a glória de Deus, para que a luz de Deus possa brilhar cada vez mais e mais corações, acolhei-vos uns aos outros, como Cristo nos acolheu. A todos muita luz e muita paz, que Jesus nos abençoe sempre.